Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 25, é o finalzinho da carta aos Romanos, o último capítulo, e nós leremos os últimos versículos, do 25 até o 27, aos Romanos 16, do 25 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único, sábio, seja glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Podeis assentar. O texto aqui, irmãos, começa aludindo ao nosso Deus, porque é um momento de despedida da carta, e um momento em que se faz alusão à glória de Deus. Ele começa o texto lido fazendo alusão a Deus como quem é poderoso para confirmar os crentes, porquanto a carta foi endereçada a crentes, à igreja de Roma. Ele é poderoso para confirmar os crentes através do evangelho. O que significa confirmar? Confirmar significa normalmente autenticar, validar ou revalidar. A ideia do texto é que o evangelho na vida daquele que crê o confirma para o céu. Neste que creu estão seladas as promessas de Deus. Aquele que foi salvo através do evangelho não poderá se perder, mas tem uma promessa segura e certa. Deus é poderoso para fazer valer as promessas do evangelho. Deus é poderoso para fazer cumprida a salvação que o evangelho promete. Por isso, o verdadeiro crente, ele vai perseverar até o fim. Por mais dificuldades que ele tenha no caminho, ou atrasos até que venha a ter na jornada por sua imprudência, Deus o manterá no caminho, na estrada do céu. Há inúmeras passagens da Bíblia que fazem menção a isso. Lá na carta aos Filipenses diz: aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. É dito na carta aos Coríntios 1 que Deus há de nos confirmar até o fim. Na carta aos Tessalonicenses é dito: fiel é o que chama, o qual também o fará. Em João 10, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Dou-lhes a vida eterna, nunca jamais elas hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu, diz ele, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Uma coisa que atravessa a carta aos Romanos, porque é dito no versículo, no capítulo 1, e agora, de certa maneira, em outras palavras, repetido no capítulo 16, é a noção de que o evangelho é eficaz, de que as promessas do evangelho são cumpridas, e de que aquele que crê é guardado para a salvação. Lá em Romanos 1 diz assim o apóstolo: eu não me envergonho do evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando ele diz eu não me envergonho, ele quer dizer eu não estou pregando uma mensagem ineficaz, que faz promessas que não se cumprem, que cria expectativas que não se realizam. Se fosse assim, Paulo teria vergonha, mas ele diz eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é eficaz, porque o Evangelho é poderoso. O Evangelho traz perdão ao culpado e faz a consciência dele reconhecer isso através da paz que sente pelo perdão de Deus. O Evangelho quebra as cadeias do pecado que dominavam, atavam, algemavam. O Evangelho quebra a força do vício, das trevas, levanta o homem da depressão, da opressão. Paulo diz eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. O Evangelho é poder, não consiste em meras palavras, é poder. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É essa a ideia aqui de Romanos 16, 25, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, para manter vocês, para realizar em vocês as promessas do Evangelho. Deus é mencionado, portanto, como um Deus fiel, que cumpre o que diz, como um Deus que age, poderoso. Não é como os ídolos mudos, as representações esculpidas, que tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, nem som nenhum sai da sua boca. O nosso Deus é o Deus vivo, verdadeiro, poderoso, no meio daqueles que creem. E Paulo diz assim: aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Há duas coisas aqui que poderiam levantar questionamentos. Primeiro é que Paulo fala do Evangelho como o meu Evangelho. Isso poderia levar alguém a pensar que Paulo teria um Evangelho, Pedro teria outro, Tiago teria outro, como se Paulo tivesse concebido o Evangelho de si mesmo. Mas esta posição está repudiada, descartada, por inúmeras outras passagens nas quais Paulo fala que ele apenas entregou o que recebeu. Ele diz: o que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. Ele era o mensageiro, o porta-voz do Evangelho, não a origem do Evangelho. O Evangelho não foi por ele concebido. Ele mesmo disse: ainda que eu mesmo, ou o anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho além deste, seja anátema. Paulo diz que o Evangelho que ele pregava não era segundo os homens, mas que recebera por revelação. Também na carta aos Gálatas ele fala que quando ele foi a Jerusalém e encontrar-se com os outros apóstolos para conferir a igualdade do Evangelho que pregavam, ele viu que eles não tiveram nada a acrescentar àquilo que ele pregava. Ele diz: eles não me acrescentaram nada. O que eu recebi do Senhor era aquilo que eles também, antes de mim, tinham recebido. Pregavam a mesma mensagem. Não sentiram necessidade de corrigir o que eu tinha para pregar, de subtrair. O Evangelho, portanto, não era de Paulo, não era de Pedro, não era de João, no sentido de ter neles a origem. O Evangelho é de Deus. O Evangelho tem por fonte Jesus Cristo. Mas por que Paulo fala aqui meu Evangelho? Em que sentido ele fala? Eu vou deixar essa pergunta em parênteses, porque eu vou respondê-la com a outra perplexidade que podemos ter pelo texto. Porque ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Parece aqui que a pregação de Jesus Cristo, numa primeira leitura,
não seria o mesmo que o Evangelho, porque ele fala que Deus é poderoso para confirmar, ele diz, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, como se fosse uma outra coisa. Mas o que nós temos na Bíblia é que o conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. Na carta aos Coríntios 15, Paulo fala do Evangelho que ele pregou, que as pessoas receberam, e dá o conteúdo do Evangelho. Jesus morreu segundo as Escrituras, ressuscitou, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pregar a Cristo e pregar o Evangelho é a mesma coisa. E por que Paulo aqui diz, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo? Entendamos, irmãos, quando ele fala meu Evangelho, não é porque ele é a origem, é porque ele experimentou o Evangelho, é porque o Evangelho foi eficaz na vida dele. Por isso que ele está dizendo, Deus é poderoso para confirmar este Evangelho na vida de vocês, porque confirmou na minha. O Evangelho é chamado por Paulo de meu Evangelho, porque é o Evangelho que o salvou. Não é porque ele concebeu o Evangelho, é porque o Evangelho foi experimentado na vida dele, é porque o Evangelho foi eficaz na vida dele. Por isso que ele fala o meu Evangelho. Ele está falando de um Evangelho que, antes de ele dizer que é eficaz para os outros, foi eficaz na vida dele. Um Evangelho que, antes de ele dizer que pode salvar aos outros, salvou a vida dele. O meu Evangelho, o Evangelho que me salvou. É neste sentido que ele usa o pronome possessivo, meu. E por que ele fala meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, como se fossem duas coisas? Na verdade não são duas coisas. O que ele quer ressaltar é que são dois aspectos de uma mesma coisa. Objetivamente, Paulo está dizendo, eu prego Jesus Cristo. E esta pregação de Jesus Cristo é a pregação que me salvou. Por isso que ele fala meu Evangelho e a pregação de Jesus. Ele fala objetivamente e subjetivamente. Objetivamente, o que é que eu prego? Jesus, que morreu, ressuscitou, que veio buscar e salvar o que se havia perdido, que pode trazer perdão de pecados, salvação. E é como se ele dissesse, e eu ressalto que este Evangelho que eu estou pregando para vocês sobre Jesus, ele me atingiu. Ele me transformou, é meu Evangelho. Portanto, quando ele fala meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, não são duas coisas, mas são duas ênfases. O conteúdo objetivo do que ele prega, que é Jesus, e ele está dizendo, quando fala meu Evangelho, que este Jesus que ele prega não é estranho a ele, é o Salvador dele, é aquele que o salvou, é aquele que o redimiu. Em Gálatas 2:20, Paulo diz, não sou eu quem vive mais, eu já estou crucificado com Cristo, agora é Cristo que vive em mim. E essa vida nova que eu agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo poderia ali dizer que amou todo mundo, morreu por todos, salvou todos os crentes, mas ele fala de maneira pessoal. Ele está se alegrando que o Jesus que ele prega para os outros é o Jesus da vida dele, que o Jesus que morreu pelos outros, morreu particularmente por ele. Ele diz, essa vida que eu agora vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou. Eu sei que ele amou todos, mas eu estou falando do amor dele por mim em particular, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. De fato, Paulo pregava Jesus, mas sempre fazia questão de dizer o que Jesus fez por ele, para mostrar como essa pregação de Jesus, que é o Evangelho, tornou-se o Evangelho da vida dele. Nós temos lá no livro de Atos, além do relato que Lucas dá da conversão de Paulo, o relato que Lucas faz de duas ocasiões em que Paulo deu o seu testemunho. No momento ele fala para os judeus e conta como no caminho para Damasco, estando indo para perseguir a igreja, ele foi como perseguidor, mas lá ele foi convertido no caminho. Jesus se lhe apresentou, apareceu, se revelou a ele, e ele se
quebrantou, aceitou a Cristo como seu Salvador, depois passou a ser um pregador do Evangelho e perseguido por isso. Depois nós temos o registro dele pregando ao rei Agripa. Outra vez, diante de autoridades, Paulo começa a contar o seu testemunho, que ele viu Jesus. Ele disse: eu não fui desobediente à visão celestial. Ele conta de como Jesus se revelou a ele pessoalmente, de como ele entregou a vida a Jesus. E o rei Agripa olha para Paulo e diz: por pouco tu me persuades a fazer-me um cristão. E Paulo diz: quisera Deus que pelo muito ou pelo pouco tu fosse como eu sou, exceto essas cadeias, porque ele estava preso. Paulo diz: eu queria que você fosse como eu sou, que você tivesse encontrado o que eu encontrei, que você conhecesse Jesus como eu conheci. Paulo não pregava, irmãos, um evangelho estranho a ele próprio. Paulo pregava o evangelho com calor, com fervor, porque o evangelho que ele pregava o tinha alcançado, porque o Jesus que ele estava anunciando aparecera a ele, porque ele encontrara o Cristo que agora ele estava dele testemunhando. Nós vemos, irmãos, como Paulo sempre pregava Jesus, mas ressaltava que este evangelho era o evangelho dele. Ele diz na carta a Timóteo: Jesus veio para salvar os pecadores. Está pregando a Cristo, objetivamente, mas aí ele torna seu aquilo ali. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, para que em mim, o principal dos pecadores, Deus estabelecesse um exemplo para aqueles que haviam de crer nele para a vida eterna. Aleluia! Como é maravilhoso, irmãos, podermos pregar um evangelho que nos atingiu. Este evangelho que eu prego hoje é meu evangelho, não é porque eu o concebi, é porque ele entrou na minha vida, ele transformou o meu coração, ele chegou a mim. A Bíblia diz que os anjos desejariam pregar este evangelho, mas Deus deu essa atribuição aos homens. Pedro diz isso, os anjos queriam. Por que que Deus não deu essa atribuição a anjos, irmãos? Porque os anjos caídos, eles não se convertem, porque se aprofundaram demais no mal, são os demônios. E os anjos que permaneceram fiéis nunca se perderam e, portanto, nunca foram salvos. Se eles pregassem, não poderiam dar o seu próprio testemunho. Deus escolheu a nós, que fomos resgatados, para dar de graça o que de graça recebemos, para pregar aos outros aquilo que Jesus Cristo fez pelas nossas vidas. Portanto, Paulo diz: aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, como quem diz, para vos confirmar, porque já me confirmou. Este evangelho aqui vai operar em vocês, porque tem operado em mim. E o que ele consiste é na pregação de Jesus Cristo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto. O plano de Deus para nos salvar, para enviar Cristo, foi concebido por Deus na eternidade. Deus obviamente não nos criou para pecar, mas em sua onisciência, estando ele fora do tempo e vendo tudo de uma só vez, ele sabia que o homem livremente, não pelo desejo de Deus, iria transgredir. Mas Deus é tão bom que desde a eternidade concebeu um plano redentor. Neste sentido é dito que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. Não que tenha acontecido para nós antes da fundação do mundo, mas para Deus sim, porque ele já determinara enviar seu Filho para nos salvar. Mas este plano de enviar Jesus, concebido na eternidade, estava oculto até que Jesus Cristo se encarnasse. Estava em mistério, para usar uma linguagem da Bíblia. E nós tomamos conhecimento por revelação. Revelação que está no Novo Testamento. Revelação que o próprio Jesus Cristo deu em suas pregações
e comissionou os apóstolos para proclamarem ao mundo e deixou o registro escrito no Novo Testamento. Eu disse no domingo passado e no domingo retrasado que pela sua sabedoria o mundo não conheceu a Deus. O homem jamais, por suas filosofias, por suas especulações, iria alcançar o plano divino. O plano divino a todos surpreendeu. Os judeus queriam um grande sinal. Os gregos queriam sabedoria filosófica. Mas Paulo diz: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Este evangelho, à luz das tentativas da sabedoria humana de imaginar como nós poderíamos ser reabilitados, era uma loucura. Este evangelho, à luz das teses que os seres humanos criaram em sua criatividade intelectual, não se apresentou em nenhuma das hipóteses, seria uma loucura. Sendo Deus Todo-Poderoso, porque submeteria seu Filho à morte por amor de nós? As pessoas não se lembravam de que o Deus Todo-Poderoso também é absolutamente santo e jamais nos traria a sua presença sem resolver o problema do pecado, sem corrigir a ordem moral que nós violamos. A justiça de Deus exigia pena para o pecado. O salário do pecado é a morte. Se todos nós merecíamos o inferno, alguém que não merecia, um justo, deveria morrer pelos injustos. Teria que ser homem para morrer por outros homens e representá-los diante de Deus, sofrendo o castigo que era para eles. Teria que ser Deus para fazer alguma coisa de valor infinito, alguma coisa de valor eterno. Só Jesus Cristo poderia cumprir esses requisitos morrendo por nós. Mas ainda assim remanesce a outra questão: se só havia esta forma de Deus nos salvar, enviando seu Filho para morrer numa cruz, e se Deus não era obrigado a nos salvar, por que Ele enviaria Jesus? Por que não nos deixou ir para o inferno? Por que assumir o custo por um dano que nós causamos? Por que investir tanto amor por aqueles que foram ingratos? O amor de Deus excede todo entendimento. Ele não cumpre a lógica humana. Deus nos surpreendeu com o seu grande amor, nos amou de tal maneira, a Bíblia não tem palavras para descrever, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz: poderá ser que alguém queira morrer por um justo, mas Ele deu o seu Filho para morrer pelos pecadores. Deus nos assombra e nos surpreende com o seu amor. Esta mensagem parece loucura para os homens, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nós não teríamos acesso a isso por nossas especulações. Este conhecimento nos veio por revelação. O apóstolo Paulo diz o seguinte, na carta aos Coríntios, capítulo de número 1. Aos Coríntios 1, ele diz assim, versículos 9 e 10. Aliás, eu vou ler a partir do 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes, capítulo 2, 1 Coríntios 2, a partir do 7, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito,
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O texto diz, irmãos, que o mundo não conheceu esta sabedoria divina, que estava oculta em mistério. Diz que olhos não conseguiram vê-la, ouvidos não ouviram entre os homens sobre ela, e este plano divino não subiu ao coração do homem. Mas isso tudo que o homem não pôde saber que Deus tinha preparado, Deus nulo revelou pelo seu Espírito. Deus é que nos fez saber. É disso que está falando o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Nos veio por revelação. Por isso eu releio o texto de Romanos 16. Diz assim a Bíblia, versículo 25: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora. Aleluia, na dispensação presente, o plano de Deus se revelou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi enviado na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Jesus Cristo veio para dividir a história antes dele e depois dele. Jesus veio para pagar o preço da nossa redenção, o que testemunhou quando disse: Pai, está consumado. Jesus Cristo veio para cumprir as sombras da lei que Deus deu a Moisés. Nas leis que Deus deu a Moisés estavam ritos de sacrifícios, animais que eram imolados pelo pecado do povo. Mas João Batista, quando viu Jesus, mostrou que aquelas sombras se cumpriam nele. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sacerdote levava o sacrifício, levava o animal para a imolação e para apresentá-lo em sacrifício a Deus. Jesus é o sumo sacerdote que entrou não num santuário celeste, mas no próprio céu, levando o seu próprio sangue para apresentar diante do Pai como um sacrifício a nosso favor. Na lei você tinha um sacerdote e um sacrifício. Jesus é o verdadeiro sacerdote, é o sacerdote eterno. Jesus é aquele em quem as sombras da lei se cumpriam. Jesus é o verdadeiro sacrifício pelos nossos pecados, é aquele que foi anunciado pelos profetas. Isaías disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ele foi moído, transpassado pelas nossas transgressões. Antes de Jesus nascer, o profeta estava dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se manifestou agora, e diz aí: e se notificou pelas escrituras dos profetas. Há uma coisa curiosa aqui. Por um lado, é dito que o evangelho, versículo 25, esteve oculto em mistério e só se revelou agora com a vinda de Jesus. E por outro lado, é dito que o evangelho já havia sido notificado pelas escrituras dos profetas, que prenunciaram que Jesus Cristo viria. Note que há uma tensão aqui. Se eu absolutizar uma afirmação ou outra, eu entrarei em contradição. Por um lado, fala que era um mistério desconhecido que só agora se cumpriu. E por outro lado, fala que as escrituras dos profetas, antes de Jesus, notificaram disso. Na verdade, meus amados irmãos, as escrituras dos profetas já falavam sobre o que Jesus viria a fazer, mas elas não davam todas as informações. As escrituras dos profetas deram apenas o necessário para que o homem que tivesse o desejo de conhecer a vontade de Deus nos acontecimentos pudesse ir encontrando o sentido das profecias. Os do Velho Testamento foram salvos porque creram na promessa do Pai de que Jesus viria. E no Novo Testamento nós somos salvos porque cremos na promessa cumprida, no Jesus que já veio.
O homem do Velho Testamento, entretanto, não tinha tanta clareza do futuro sobre tudo que o Messias iria fazer, com que detalhes, como nós temos. Mas nós vemos, irmãos, a cada momento no Evangelho, quando Jesus vai fazendo uma coisa que cumpre as profecias, o narrador, o evangelista dizendo: ele fez isso para que se cumprisse, ele fez isso para que se cumprisse. Na medida em que ele ia cumprindo, aqueles versículos dos profetas iam ganhando claridade, iam ganhando clareza, iam ganhando abertura, iam ganhando sentido. Por exemplo, a Bíblia não é muito clara no Velho Testamento sobre que o Messias iria ressuscitar, embora haja texto para isso. Davi disse que o Messias não permaneceria no sepulcro, sua carne não veria a corrupção. Mas são poucos versículos. Entretanto, a Bíblia fala que o Messias vinha para sofrer e morrer, e o Messias iria estar em glória como rei. Como conciliar estas duas coisas? A forma de conciliar a ressurreição, como Jesus disse em Lucas: importa que o Filho do Homem padeça e depois entre na sua glória. Como é que depois de padecer ele entra na glória? Por meio da ressurreição. Aqueles irmãos que tinham atenção às Escrituras, na hora que os eventos iam se cumprindo, eles encontravam clareza para os acontecimentos e para as Escrituras, conferindo as Escrituras com os eventos, com os acontecimentos. Portanto, aqui diz, no versículo 26, mas que se manifestou agora o mistério oculto, o plano de Deus, desconhecido, inalcançável pela sabedoria humana, que se nos revelou agora. Este plano se manifestou agora, se consumou em Jesus, e se notificou, e foi avisado este plano, pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. Nós somos salvos, irmãos, não por obras. Pelas obras nenhuma carne será justificada diante de Deus. Pelas obras todos nós seríamos condenados ao inferno. Não temos obras para merecer o favor de Deus. Amontoam-se os nossos pecados. Examinadas as nossas obras, só nos resta a culpa e a condenação, mas Jesus foi que pagou o preço da nossa redenção. Somos salvos quando nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Cristo, somente em Cristo para a nossa salvação. Quando nos aproximamos de Deus, não levando as nossas obras como se merecêssemos por elas o favor de Deus, mas chegamos diante de Deus através do sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que temos ousadia de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Chegamos diante dele pela confiança que temos que o sangue de Jesus foi um preço capaz de perdoar os nossos pecados. Salvos pela fé. Mas o Evangelho aqui é apresentado como um mandamento de Deus. Note no verso 26, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Embora o Evangelho seja a proclamação dos acontecimentos da morte e ressurreição de Jesus, do que ele fez para nos salvar, e não sejamos salvos pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo, há um mandamento. O mandamento é para que nos arrependamos e creiamos. Em Marcos diz que Jesus pregou o Evangelho dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nossas obras não nos salvam, mas nós temos que dar uma resposta ao que Jesus Cristo fez. E a resposta congruente, a resposta que nos salva, é o arrependimento e a fé. Há uma ordem para que o homem se arrependa e creia. O Evangelho traz este mandamento: arrependei-vos e crede no Evangelho. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, versículo de número 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância,
ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. É interessante, irmãos, como este versículo mostra que todos podem ser salvos se arrependerem, que a salvação é oferecida a todos. E aqui nós rejeitamos a visão calvinista, que diz que Jesus morreu só por alguns, porque Deus não iria ordenar a todos que se arrependessem para serem salvos, se não houvesse salvação para alguns. Se ele está dizendo a todos que se arrependam, é porque existe salvação para todos, se todos se arrependerem. E é interessante que quando um calvinista que crê que Jesus morreu só por um grupo seleto de eleitos, interpreta os textos bíblicos que dizem que Jesus morreu por todos, eles dizem, não, todos aí não são todos os homens em particular, são homens de todos os setores. Ele tem eleitos num país, no outro país, ele tem eleito entre homens, entre mulheres, entre crianças e adultos, mas não são todos, são pessoas de todos os tipos, mas não são todos os homens. Mas aqui o versículo 30 não dá para dar essa interpretação, porque ele diz, Deus ordena agora a todos os homens e em todo lugar. Não são apenas homens de todo lugar, são todos os homens em todo lugar. Não são alguns homens que estão em várias partes, são todos os homens que estão nas várias partes. Deus ordena a todos, e não ordena um mandamento para que se arrependam, ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Voltemos a Romanos. Aliás, antes vamos ver João. João também fala sobre isso, lá em João capítulo de número 6. A Bíblia Sagrada diz-nos o seguinte, João 6, versos 28 e 29. Disseram-lhe, pois, para Jesus, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. O mandamento de Deus é para que creiamos. Voltemos lá para Romanos, capítulo de número 16, é o nosso texto de apoio. Diz então no versículo de número 26, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. A fé, na medida em que é uma resposta a um chamado de Deus, é um ato de obediência. Não é uma obra, mas é obediência, porque há um mandamento. Quando se fala aqui de obediência da fé, não é uma obediência que se segue à fé, muito embora esta também exista, mas é a obediência de crer, porque Deus está ordenando que se creia. Nós pregamos a todas as nações este evangelho, chamando pessoas ao arrependimento e à fé. Se Deus está chamando a fé se torna um ato de obediência, se torna uma resposta obediente. É interessante isso, irmãos, porque mais uma vez também fica rejeitada a ideia de que a conversão é por causa de uma obra irresistível de Deus no coração do homem, ou como na versão popular das pessoas, às vezes até que não são crentes, eu só irei me converter quando Deus tocar no meu coração, como se tivesse que acontecer alguma coisa especial, talvez irresistível para ele se converter. Deus está ordenando que você se arrependa e creia agora. Você não precisa esperar um toque, você não precisa se questionar se é um eleito. Não haverá uma graça irresistível que descerá sobre você e lhe trará a fé. Aqui a fé é apresentada como obediência.
Portanto, é algo que você tem que corresponder com obediência, você tem que dar a resposta, obediência da fé. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, nós lemos o seguinte, no versículo de número 7: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Note, muitos sacerdotes judeus obedeciam à fé, ao chamado para a fé. Não é apresentado como se fosse algo que chegou irresistivelmente. Não, é apresentado como uma resposta obediente a um chamado. Nós pregamos este evangelho a todas as nações, para termos uma resposta obediente ao chamado que ele faz, que é o chamado para crer, que é o chamado para depositar a fé no Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É o que nos indica a fazer a palavra de Deus. E no verso 27 diz: ao Deus único sábio seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Nós pregamos a Cristo, e este crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. A sabedoria do homem não atingiu esta mensagem, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Os profetas notificaram. Notificar é dar um indício, não é a coisa plena, mas eles notificaram. Foram salvos antes de Jesus vir ao mundo os que creram na notificação dos profetas. Mas agora se cumpriu. O que estava oculto veio à luz. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Naquela cruz, céus e terra se encontraram. Naquela cruz, dívida foi quitada. Naquele sangue, há expiação para os pecados e perdão para os culpados. Nós estamos lhe apresentando este evangelho, evangelho que funcionou em nossas vidas, que mudou o nosso coração. Estamos lhe oferecendo de graça o que Deus nos deu de graça. E Deus está lhe chamando a uma resposta obediente. Deus está ordenando aos homens que se arrependam. Deus está chamando você a crer no evangelho, a confiar em Jesus, não mais em suas obras, não mais em ritos, cerimônias, imagens, santos, mas confiar em Cristo, só em Cristo, para a sua salvação. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Este evangelho é eficaz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele cumpre o que promete, ele realiza o que oferece na vida do que crê. Como diz Paulo, é o meu evangelho, ele me salvou. Éramos trevas, agora somos luz do Senhor. Estávamos perdidos, fomos achados. Estávamos espiritualmente mortos, revivemos. Ele mudou a nossa vida e pode mudar a tua vida nessa noite. Creia, creia, creia em Jesus, vem a Ele, entrega a tua vida a Ele, seja salvo nas mãos dEle. Vamos ficar de pé.